Vamos conversar com o Carlos Belchior, que é sócio sênior da G5 Partners, a maior empresa independente de serviços financeiros do Brasil. Por lá, ele atua como cogestor de portfólios de renda variável, renda fixa e moedas no Brasil e no exterior. Carlos, seja muito bem-vindo ao Expresso da Manhã. Bom dia, tudo bem, Gabriel? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Parabéns aí pelo programa, tudo bem? Opa, muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui dentro do nosso Expresso da Manhã, Carlos. Bom, pra gente começar, acabou de sair, é uma informação que mereceu devidamente, urgente no painel Mover Pro, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. A variação foi de 0,9% no mês de junho, o consenso apontava para 0,5%. O Fed tem defendido que a pressão inflacionária é temporária e não estrutural e que há espaço para os estímulos monetários. A tese não é unânime, tanto é assim que o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, afirmou hoje mais cedo ao The Wall Street Journal que o país está pronto para a retirada de estímulos monetários. Carlos, qual peso deve se dar à inflação americana e como é que você acredita que o Fed vai manejar a alta nos juros e a redução dos estímulos? O Fed já tem telegrafado já há bastante tempo, inclusive nem é desse Fed, que em momentos de inflação mais alta que eles vão ser muito pacientes na questão da retirada de estímulos, né, principalmente depois dessa pandemia, mas mesmo antes da pandemia, que eles seriam mais bem tranquilos em relação à retirada de estímulos, e eu acho que eles vão continuar nesse passo mais tranquilo, tá? Mesmo com leituras mais altas, a gente tem visto leituras mais altas mesmo antes desse número, e eles continuam com essa mesma retórica, né? Eu acho que eles devem continuar com essa mesma retórica. Logicamente que à medida que vão saindo números mais altos, eles podem ir retirando essa retórica, né? Com certeza absoluta, e eles vão retirar estímulos à medida que o tempo vai passando. Não há dúvida disso. E o mercado pode ir ficando mais estressado, mas o próprio presidente do Fed e outros membros falaram que isso vai ser tudo muito telegrafado, isso vai ser feito aos poucos, então assim, não vejo assim, isso como uma grande catástrofe. Eu acho que está sempre dentro do plano de voo deles, né? Mas como você está com essa reabertura, você está com estímulos fiscais muito fortes, e etc., é natural que você esteja vendo números mais fortes de inflação, números, inclusive, de décadas mais fortes, que você não tenha visto há décadas atrás. Mas o Fed tem batido na mesa e dito que isso é temporário. Eu acredito que isso realmente é temporário, é uma questão de choque de oferta, não choque de demanda também, mas essa demanda ela vai passar porque os estímulos fiscais eles vão ficar mais fracos nos próximos anos, né? Você teve 3,1 trilhões de déficit nos Estados Unidos ano passado, 3,3 trilhões esse ano. Ano que vem vai ser um pouco mais fraco, no outro ano vai ser um pouco mais fraco, e as coisas vão se equilibrar no longo prazo. Aí o Fed vai retirar a sua impressão de dinheiro, o seu QE vai diminuir um pouco, vai diminuindo um pouco, e as coisas vão se estabilizar no longo prazo. Então, é isso, o Fed vai paulatinamente retirar os estímulos, com certeza. Mas não é para ficar assim, muito assustado com isso. É uma coisa que o mercado já está esperando e os próprios membros do Fed também estão esperando. Excelente. Falando agora um pouco sobre o cenário econômico do nosso país, o cenário doméstico, ontem o Boletim Focus projetou a Selic ao final deste ano em 6,63%, acima dos 6,5% esperados na estimativa anterior. A perspectiva altista dos juros também é apontada pelo JP Morgan, que vê a Selic a 7,5% em fevereiro de 2022. A partir desses dados, por gentileza, Carlos, esse cenário deve preocupar o investidor? Como a alta da taxa básica de juros deve pressionar a dinâmica da renda fixa e também da renda variável, na sua opinião? Da renda fixa você já tem prêmio na curva pré-fixada e de PCA já há bastante tempo, né? Então não é nenhuma novidade para a renda fixa que você tenha prêmio na curva e que a taxa suba aí para os seus 6,5% e 7%. Eu acho que as pessoas estão um pouquinho ouriçadas demais nessa questão da inflação e a própria China que manda nos commodities, né? Dependendo do commodity, você tem demanda entre 55% e vai até 85% da demanda dos commodities pelos chineses, né? Então quem manda nos commodities são os chineses, eles já estão falando desde o início do ano
que eles não vão consumir tantos commodities assim, né? E o dólar, que é outro fator importante para o preço dos commodities aqui no Brasil, já subiu bastante, já está passando para a inflação já há bastante tempo. Então, acho até que a gente vai ter uma surpresa na inflação para baixo, e eu não acredito que a Selic vai subir tanto assim. Eu acho até que daqui a pouco a gente vai começar a ter surpresas favoráveis para a inflação e não vai subir tanto assim. Então, para a renda fixa, eu acho que a gente já tem bastante prêmio na curva, você pode ter um pouquinho mais, até por questões institucionais do país, etc, etc. Então, para a renda fixa, eu não acredito que a gente vai ter tanta surpresa para cima assim, não. Tá? Na renda variável, você teve... a gente viu que o juro a 2% muito baixo, você teve muita migração para renda variável e não só para fundos e etc, fundos multimercados, etc. E agora com a renda fixa mais papai com mamãe, né? Aquela renda fixa pós, aquela renda fixa fácil, você teve muita migração para a Bolsa. E agora é natural que você tenha alguma migração para a renda fixa de volta. Mas eu acho que você está tendo... as pessoas estão vendo uma dinâmica que eu queria chamar a atenção de todo mundo, para a expansão dos múltiplos mundiais de bolsa. Né? Muito por causa desse encontro entre política monetária e política fiscal no mundo, quer dizer, os tesouros nacionais gastando muito, a impressão de dinheiro acontecendo muito grande, apesar de que a gente vai ver, né, o Fed retirando estímulo, os bancos centrais retirando estímulo, mas fato é que houve essa abertura da caixa de Pandora, né, já desde a crise de 2008, em que você tem essa corrente da bicicleta inquebrável, em que se você tiver qualquer problema, você tinha o Fed ou os bancos centrais socorrendo, mas não só agora, você tem o Fed e os tesouros nacionais. Qualquer problema, você vai lá e gasta, você vai lá e você não precisa de financiador, você tem um financiador de última instância, que é o Banco Central. Então, qual é o preço do ativo agora? Quais são os preços da Bolsa agora? Então, você vai ter uma japanização do mundo. Né? Se você olhar o Nikkei, em épocas áureas, você tinha o Nikkei com múltiplos altíssimos, né? Preços sobre lucros de 30, 35 vezes. Opa, tivemos uma perda aqui no sinal do Carlos Belchior. Esse ano você vai ter 22. Oi, Carlos, deixa eu só interrompê-lo, porque a gente perdeu o seu sinal quando você falava do índice Nikkei e falava da relação preço-lucro. Se você puder retomar o raciocínio a partir desse ponto, aí a gente consegue entender a resposta como um todo. Por favor. Você está ouvindo, não? Perfeitamente, agora sim, perfeitamente. Então, o Nikkei em épocas áureas teve preço sobre lucros de 30 e tantas vezes, em média, né? Então, o S&P vai fechar por volta de 20 e poucas vezes, 22 vezes. Então, você está tendo uma expansão sobre preço e lucro no mundo muito grande. Por causa dessa situação monetária e fiscal juntas, né? Essa caixa de Pandora que se abriu. Então, eu queria chamar a atenção do ouvinte para isso, né? Que o mundo mudou desde 2008, na verdade, desde a quebra do padrão ouro, né? Então, esse já é motivo para outra entrevista, senão a gente vai falar demais, né? Porque a gente tem pouco tempo. Por certo, Carlos. A gente falou de política fiscal, a gente falou de política monetária, eu também gostaria de falar de política cambial com você, porque o dólar já acumula alta de quase 7% contra o real, desde o dia 24 de junho, quando fechou na mínima em mais de um ano, a R$ 4,93. Eu gostaria de colher sua percepção no seguinte sentido. No curto prazo, qual direção você acredita que a moeda americana vai tomar? E o que esperar do dólar ao longo de 2021? Como é que o investidor pode se proteger de eventuais instabilidades? O seu ângulo nesse sentido? Depende assim, bastante do Banco Central brasileiro, né? Acho que a política cambial do Banco Central ela muda de tempos em tempos. Às vezes o Banco Central é mais atuante, menos atuante. Você viu na semana passada que ele atuou depois que o dólar subiu rapidamente de 4,90 para 5,30. Né? Acho que isso depende muito do Banco Central, depende muito do mercado externo também, das outras moedas do mercado externo. Eu acho que é importante você falar isso, né? Assim, ter a cabeça assim, é complicado. Os traders brasileiros eles tendem muito a criar histórias locais, né? Para justificar os movimentos do dólar. Né? Eu tendo a olhar muito lá para fora, e se você olhar, tem muita correlação lá para fora. E eu acho que eu tendo também a olhar muito para a política cambial do Banco Central. Né? Esse Banco Central ele tendeu a deixar muito o dólar escorregar para cima e não atuar tanto quanto outros governos passados, né? Que entravam mais na frente quando você tinha problemas internos. Né? Então, assim, se
Se você tiver problemas internos, né, problemas institucionais, e o Banco Central não entrar, você vai ter, com certeza, desvalorização. Eu acredito que com a entrada do Banco Central na semana passada, vai ser difícil o dólar subir. Né? Vai ser difícil o dólar subir, a não ser que seja uma coisa mundial, seja um tema mundial. Se o dólar fosse desvalorizando mundialmente, não vai ter muito jeito. Mas como a situação externa está tranquila, mesmo com números como o de hoje de manhã, do CPI mais forte e tudo, eu não vejo por que o dólar tenda a se descontrolar, não. Acho que o dólar vai ficar relativamente tranquilo. E qual foi a segunda parte da sua pergunta, perdão? Em relação a 2021, a perspectiva do dólar e de que maneira o investidor poderia se proteger, mas em alguma medida... Se proteger, com certeza ter... acho que num portfólio equilibrado você tem que ter, né? A gente cuida de famílias, né? De dinheiro de famílias. Você tem que ter 20% em dólar na sua carteira, acho que sempre, né? Tem que ter produtos em dólar, 20%, 30% em dólar na sua carteira sempre. Porque você não sabe, né, como dizia um ex-ministro com grande sapiência, você tem que, no Brasil até o passado é incerto, né? Então você tem que ter 20%, 30% em dólar sempre, independente do câmbio, independente, você tem que ter dinheiro em dólar, né? Então esse é o seu seguro, é imprescindível. Perfeito. Ô Carlos, nosso tempo está esgotado aqui, eu quero deixar um espaço para você convidar o nosso ouvinte a conhecer melhor o trabalho da G5 Partners e também, se você me permitir, gostaria que você sugerisse para o nosso público algum setor, com toda essa bagagem que você tem em renda variável, algum setor que está chamando mais atenção, que valeria a pena o nosso ouvinte investidor estudar mais a fundo, considerar com um carinho especial já para esse ano de 2021. Enfim, espaço para você finalizar a nossa conversa por aqui, Carlos. Olha, aqui no Brasil, eu tenho uma frase que eu falo muito para a G5, assim, Bovespa não é Brasil e Brasil não é Bovespa. Né? Se o Bovespa significasse o Brasil, o Bovespa não estaria onde está. Né? Você vê que você tem Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, já são por volta de 30% do índice. Né? O que a gente tem competitividade, né, são empresas de mineração. Então, se o minério de ferro ficar mais um ano no preço que está, por exemplo, a Vale é uma empresa que vai gerar tanto caixa que né, então acho que você poderia estudar, por exemplo, setor de mineração. Né? Logicamente, se começar a cair, você tem que estudar. Então, acho que você poderia estudar esse setor, né? Setor de mineração no país, que é onde a gente tem realmente grande competitividade no mundo. Tá aí. E, Carlos, para a gente fechar, cima, então... quanto para baixo. Perfeito. E para a gente fechar, o espaço para você convidar o nosso público a conhecer a G5 Partners, e eu agradeço desde já pelo seu tempo. Muito obrigado, querido. Um grande abraço, Gabriel. Valeu, um abração para ele. Você que está interessado pode buscar G5 Partners para entender melhor aí dos bastidores e da maneira como os trabalhos são conduzidos por lá. A gente teve o prazer de conversar com o Carlos Belchior, sócio sênior da G5 Partners, aqui no Expresso da Manhã, 15 para as 10. Expresso da Manhã.